Todo mundo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um livro que é muito honesto e por isso muitas vezes também incômodo. E obrigado por isso. Hoje nós vamos conversar sobre A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Vem comigo. Eu comecei falando sobre obrigado por isso, né? Mas como assim? Sabe, a literatura, ela tem o poder de nos tirar da caixinha do conforto, né? Da zona de conforto e nos faz enxergar a vida de outra forma, além da nossa bolha. Enxergar a verdade, aí tem toda uma ideia do que é verdade, mas enxergar a realidade das coisas muitas vezes é dolorido. Faz a gente se confrontar, faz a gente repensar muitas coisas e nem sempre isso é fácil. Na verdade, acho que a maioria das vezes não é fácil. Isso por si só torna a literatura algo muito, muito importante na nossa vida. Sem falar que nos livros a gente tem a oportunidade de confrontar a realidade ali nua e crua na nossa cara, que muitas vezes na nossa vida a gente nem sequer ousa pensar. Quando a gente começa a pensar, a gente começa a se julgar, a gente começa a se criticar. E eu tô falando tudo isso porque de verdade foi a primeira impressão que eu tive no primeiro capítulo desse livro. A última frase do primeiro capítulo finaliza assim. Gente, só um detalhe. Tá tendo uma obra aqui na frente e meu gato tá deitado na mesa onde tá apanhada a câmera. Então, vamos tentar prosseguir. Vou tentar falar mais alto, mas vamos focar. Eu quero muito falar desse livro. Voltando. A última frase desse capítulo termina assim, do primeiro capítulo. As coisas mais difíceis de falar são as que nós mesmos não conseguimos entender. E é muito difícil você não conseguir entender uma situação se você não vivencia ou se você está vivendo aquilo, mas finge que não é daquele jeito. E aí você, quanto menos pensar nisso, diminui o problema e não é bem assim, né? Esse livro da Helena Ferrante, meu primeiro contato com a autora, na verdade não se sabe quem é essa pessoa, se é homem ou se é mulher, mas pela forma como esse livro foi escrito, eu tenho quase convicção de que é uma autora, sim, muito bem escrito. E no primeiro capítulo a gente já é levado uns... Esse livro vai ser nu e cru, quer você queira, quer você goste ou não, é isso aqui, você vai encarar. Foi isso, sabe? Foi um balde de água fria no começo, tocando o enredo principal desse livro fala sobre maternidade, de várias facetas, de várias fases da vida, de várias formas. E para quem quer ter filhos ou não, eu acho que esse é o ponto do ponto, é um assunto muito importante, é delicado, mas é muito importante e não se fala tanto assim. E acho que é por isso que a narrativa dele é tão importante da gente fazer essa leitura, fazendo toda essa introdução, mas é muita coisa para falar sobre esse livro, eu preciso abafar sobre esse livro. Tem muitas coisas aqui que foram doloridas de ler sendo filha, e no meu caso eu quero ser mãe. Nesse caso de querer ser mãe também foi dolorida, e para quem eu conheço que já é mãe, tem várias coisas aqui que eu já vi ao longo da vida de que essas mulheres não se permitiam sentir, não se permitiam pensar, ou quando elas tentavam, elas eram barradas, no sentido de que você é mãe, não deve ter esse tipo de pensamento. Quando você é mãe, é um ser humano, e é isso que a Helena Ferrante transcreveu nesse livro. É importante dizer que esse não é o tipo de livro que o final é o importante. O clímax não está no final. O clímax está desde o comecinho. O clímax está, por exemplo, na última frase do primeiro capítulo. Tá balançando porque meu gato tá em cima, né? Ele sabe que não pode estar em cima, mas tá em cima. O clímax está o desenrolar dele. Eu vou contar a história principal e a gente vai conversar a partir daí, mas eu vou tomar um cuidado para não te entregar os clímax ao longo da narrativa, tá? Para você poder ter isso com você no momento que você for ler, combinado? A história começa com a protagonista chamada Leda, de 47 anos, que resolve curtir as merecidas férias no litoral da Itália. Nesse momento da vida, Leda tem duas filhas, já há mais de 20 anos, as duas, já com mais de 20 anos, que estão morando no Canadá com o pai, que é divorciado da mãe. E aí, nessa viagem pro litoral da Itália,
ao tempo que ela vai passando ali na praia, fazendo as suas leituras, preparando o próximo semestre, ela é professora universitária, ela se dá conta de uma família típica italiana, com aquelas características, e algumas coisas naquela família faz com que ela preste mais atenção e ela começa a desenvolver uma narrativa com que ela vai acompanhando dessa família. É importante dizer que essa família que Leda começa a prestar atenção é uma família que ela teve, que ela nasceu e ela fez questão de se afastar. Leda é de Florença, também na Itália, e aquele comportamento que ela via era um reflexo de como ela era a casa dela com a mãe, com o pai, com os tios, aquela família típica italiana, né? Essa família, apesar de ser italiana, ela tá passando férias nessa parte litorânea. A personagem principal dessa família se chama Nina, que é a pessoa que mais chama atenção e que inicia a atenção da Leda para aquela família. Ela tem 21 anos e tem uma filha de uns 5, 6 anos chamada Helena. A Nina, a mãe, vai continuamente para aquela área acompanhada da cunhada, que já passa dos 40 e está no primeiro filho, já 7, 8 meses. E o marido da Nina, e vai esperando o marido, né? Durante a semana, e o marido dela aparece nessa região, nessa praia, nesse lugar onde eles estão hospedados, somente aos finais de semana. Então, a Nina fica com a cunhada, com a filha e mais alguns membros da família durante a semana toda. É nesse momento que a história vai se desenvolvendo. Muitos aspectos do que é ser mãe, do que é ser filha, a Helena Ferrante vai colocando cara a cara. E aí você vai começar a perceber mais o que ela desenvolve sobre a alegria de ser mãe, a tristeza, a angústia, a ansiedade, a decepção, a frustração. Tem muitas características afloradas e muitas características também muito guardadas que ao longo do enredo, enquanto a Lena vai relembrando histórias da vida dela até ali, você vai ver como é difícil para ela colocar para fora. Muitas vezes ela não verbaliza, mas algumas situações desenterram coisas que estão guardadas na mente dela e ela vai contando pra gente na narrativa dela como tudo aconteceu, a visão dela. E são esses aspectos que faz com que muitas vezes, sim, a gente vai ficando chocada com algumas decisões. Por exemplo, ela tem 2 filhas. E ela vai contando como foi a primeira gestação, como ela se sentiu bem, feliz, alegre, foi um bom momento, como ela se sentia bonita, a conexão que ela teve com a filha, que foi muito diferente da segunda filha. E ao longo da narrativa, mesmo as duas já sendo adultas, a Lena, a protagonista, vai mostrando como é a característica principal de cada uma delas para com a mãe. Uma encara muito mais a mãe, a outra fica mais tímida, calada. Uma reclama que a mãe só deu para a outra irmã a parte mais bonita do corpo, uma tinha peito, a outra não tinha. São muitos pensamentos de uma mãe que é mulher. E aí eu percebo muito, conversando com as pessoas sobre esse livro, como se esquece disso com muita facilidade e às vezes eu vejo as próprias mães se esquecendo disso. E é muito, muito interessante essa reconstrução de si e a reconstrução da visão do que é maternidade. E de como isso é jogado no colo das mulheres e é isso, você tem que ir por esse caminho. Você não pode pensar assim, nem assado, nem cozido, você não tem liberdade de ir, porque senão você vai mamar a mãe, etc, etc, etc. É muito interessante. Tem momentos do livro, por exemplo, que o marido e ela estão praticamente no mesmo nível de trabalho para publicar, escrever e tal. E aí ela engravida e passa um tempo, mesmo com as crianças já não dependentes do leite materno e tal, ainda assim são dependentes dela. E aí ele viaja, ele faz coisas e ela fica presa com as duas. E até que um dia ela recebe uma ligação para poder acompanhar um professor muito renomado para fazer uma palestra. E ela diz que não pode, que ela tem que ficar com as crianças, ela não tem dinheiro financeiro. E o mentor dela, que está ajudando ela a escrever aquela tese e tal, consegue as passagens onde ela vai ficar, e aí ela vai. Nisso tem muitas coisas legais de se pensar. Por exemplo, ela vai para acompanhar, para desenvolver melhor o que ela está escrevendo. Até que na palestra dessa pessoa principal,
esse escritor, ele cita um trabalho dela. E é aquele momento que ela se enxerga como uma profissional que está sendo citada por um dos melhores bambambãs. E aí ela liga pro marido dela super empolgada, porque isso, aquilo, outro. Aí ele, meu amor, parabéns e tal, mas a nossa filha tá com catapora. E aí ele, legal, mas o restante da sua vida que você deixou aqui pra trás, assim, 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 assim. E aí você tá me ouvindo falar, você que não leu o livro, tá me ouvindo falar e pensa, mas pobre mulher, vítima, tarará, a ideia não é essa. Porque você vai perceber que ao longo do livro, ela toma atitudes que vai fazer com que a maioria das pessoas pense automaticamente, na maioria das vezes, que ela foi erradíssima. Como, por exemplo, depois disso, ela foi vendo a vida dela diminuir e focar apenas na família e nas filhas. Até que, por algumas situações, ela toma a decisão de ir embora. E aí, conversando também, a gente escuta como é que ela pôde abandonar as duas filhas? Ela não abandonou. Ela teve uma longa conversa com o marido, explicou em que ponto da vida que ela estava e decidiu deixar com ele, com o pai, as duas crianças, que já tinham uns 5, 6 anos, 7 anos por aí. E ele não queria, como é que eu vou cuidar delas? Toda essa ideia. E ela foi. E conversando muito eu vi essa ideia de ela não podia abandonar, mesmo sabendo que tinha ficado com o pai. E a razão pela qual fez com que a Lena, a protagonista, voltasse para casa. A gente descobre esse momento que ela partiu e deixou as duas filhas com o marido, quando ela está conversando com a protagonista daquela família que eu falei no comecinho, com a Nina, de 21 anos. Veja, a Lena tem 47, mãe de duas filhas já adultas, e a Nina, 21 anos, mora naquela família onde ela é completamente dependente naquela circunstância, com uma filha de 4 anos, 3 anos, por aí. Ela é muito nova. E aí quando a Leda conta isso pra ela, e não conta porque ela queria contar, foi uma insistência de como são suas filhas, você sente muita falta delas, porque você tá aqui, elas estão lá no Canadá, você não sente falta, sabe aquela coisa de você é mãe, você tem que amar suas filhas acima de qualquer coisa e você não pode mais existir. Nessa insistência, a Leda acabou vomitando isso, de um dia ela decidiu deixar as duas filhas pequenas com o pai. E a reação da Nina, olhar para aquilo, eu acho que ela automaticamente se colocou no lugar da Leda, né? E o que tinha um aspecto de amizade interessante entre as duas, esse foi um dos primeiros pontos que fez a Nina se afastar, porque ela não conseguia entender como é que pode uma mãe fazer isso. Ao mesmo tempo que ao passar o tempo no livro, a própria Nina vê como é a maternidade quando a criança não está assim tão próxima da mãe, quando a criança está fazendo birra, quando o eixo central de toda essa narrativa acontece e desenrola ainda mais o livro quando a filha da Nina, a Helena, de 3, 4 anos, perde a boneca dela. E fica aquele alvoroço de, meu Deus, cadê a boneca da minha filha? Porque a minha filha, e ela realmente começou a ficar meio febril, começou a ficar doente, passaram dias e dias e dias e ninguém achava. E todo mundo pensava quem foi o ser humano horrível que fez isso e tal. E depois de muitos dias sem achar essa boneca, Nina vai se deparando na maternidade, naquele momento em a filha não quer outro brinquedo, só quer aquele, tá fazendo birra, não consegue dormir, não consegue soltar da mãe, tá muito enjoadinha. E quando elas, depois de uns dias que elas não se viam mais na praia, tem uma cena em que a Nina tá abraçada com a filha, ainda sem achar a boneca, e encontra a Leda numa loja. E a Leda acaba contando depois dessa situação, né? Mas nesse momento você vê que na descrição do rosto da Nina, o cansaço. Minha filha não para de chorar, dias que ela não para de chorar, ela tá aqui no meu colo, vai pro chão, meu amor, eu não quero, a mãe quer. E ela se segurando, não, vai. E ela com vergonha, porque ela ainda tá olhando a situação. A cunhada dela, que tá grávida, tem 41 anos, tá grávida do primeiro filho, ainda não passou por essa fase de... Não, aí ela vê a sobrinha e, não, vem com a tia, é assim mesmo, a mamãe tá sem paciência. E aí você vai vendo um confronto de 3 mulheres, 3 mães, considerando que ela está gestante, já passou para a primeira fase de gestação, a visão das 3 naquele momento. E a Leda conta para as duas como foi deixar as 2 filhas com o pai. Você vê a dinâmica daquilo,
ao mesmo tempo que a Nina olha para aquela circunstância e pensa, não era bem isso que eu imaginava que você, Leda, seria como mãe, ao mesmo tempo vendo a própria filha que se emboneca naquela circunstância, eu entendo e eu quero ficar um pouco quieta sozinha, sem ninguém no pé do meu ouvido. É isso. Helena Ferrante vai demonstrando assim, esfregando mesmo. Maternidade não é sempre essa coisa bonitinha, porque maternidade é lidar com ser humano. Esse é um dos cargos-chefes que eu vi nesse livro. Eu desinvestei a falar quase 10 minutos, falando. E eu misturei de propósito, porque eu não quero, você que está me assistindo, que você, através das minhas palavras, vá lendo, digamos assim, o livro. Eu não falei as coisas numa ordem de como é narrado. Eu fui pontuando alguns, veja, muita coisa que eu falei já é bem chocante, mas eu pontuei algumas situações que desenvolvem o livro. Para você entender como foi chegando nesse ponto, você precisa ler o que ela vai contando, os encontros e desencontros que ela vai tendo na vida, as decisões que ela teve que tomar e versus as decisões que ela realmente quis tomar como mulher e como mãe, como ela se sente hoje. O livro já me pegou assim no primeiro capítulo, porque ela vai descrevendo a sensação de estar finalmente sozinha, sem a preocupação de ter que ter preocupação com as filhas. Não que ela não tivesse, mas era aquela preocupação de eu não posso deixar elas se machucarem. O livro vai narrando que as filhas tinham uma magia ao ver a mãe descascar a laranja, porque elas faziam serpentinas, que é como a Leda, protagonista, um dia encontra um poema que tem esse nome, fazendo as cobrinhas, né? Você vai descascando a laranja sem quebrar, sem cortar, e vai fazendo aquela... Não sei se vocês já viram isso. E aí as filhas iam vendo aquilo e achavam incrível, a mãe tá fazendo uma mágica e tal. Até que um dia uma filha, ainda com 5, 6 anos, ela vê aquilo incrível e vou mostrar pra mamãe que eu sei fazer isso também. E ela acaba se cortando. E ela entra em desespero de eu não posso ter um tempo pra mim, eu não posso deixar vocês sozinhas, porque... E esse cansaço em cima de cansaço, a minha vida profissional que eu amo, não consigo fazer desenvolver porque eu tô aqui só, mas seu pai gosta realmente de vocês, mas seu pai não é o mesmo equilíbrio e é muito mais do que o que o pai deveria fazer. Essa parte é extremamente importante e não sei dizer se motivou e não a partida dela, mas o livro é muito mais profundo do que isso. O livro é muito mais... Ok, senhora mãe, você é mãe, mas o que mais você gostaria de viver na sua vida além da maternidade? Vou deixar esses segundos passarem. E como você achar uma resposta para isso pode trazer ainda mais saúde para você e, consequentemente, para as pessoas que te rodeiam, que convivem contigo. Aqui é um livro que vai te fazendo um monte de perguntas, vai entregando algumas respostas para algumas pessoas que não são universais, porque cada pessoa é cada pessoa, né? E é muito interessante, porque aqui você não tem aquela necessidade de dizer, de ter que dizer não, que comportamento é errado. Não, você não precisa contar isso pra ninguém. Isso aqui é de você com você. E eu achei esse livro sensacional. Eu quero dizer uma coisa, esse foi meu primeiro contato com a Helena Ferrante. Se todos os livros dela, eu acho realmente que ela é uma mulher. Que escrita maravilhosa. Tem que ser uma mulher, cara. Se todos os livros da Helena Ferrante forem com personagens, protagonistas ou não, mas com desenvolvimento nu e cru, assim, esfregando na cara, eu realmente vou querer ler todos os livros dela. Você conhecia Helena Ferrante? Você já leu esse livro? Foi o primeiro contato total. Eu sei que tem uma série com 4 livros, né? Esse livro é de 2005, 2006, ele é muito antigo. E eu só fui saber a existência dele, eu sabia muito por alto, mas não lembrava nem o nome. Só fui saber a existência, eu admito, porque nesse ano de 2022 ele concorreu ao Oscar. E eu assisti o filme, e a ideia do filme é bem parecida com essa ideia aqui, não é o final. Tô falando do final, porque a gente vai lendo, pensando, começou devagar, desenvolveu e teve um final feliz, a ideia não é o final. Porque o que seria o final nesse contexto? O final seria a morte? O que acontece entre? O que você faz entre? Foi a sensação que esse livro e o filme também me deixou. Então, se você já teve contato com esse livro, com a autora,
ou com o filme, escreve aí pra mim porque eu vou amar conversar. Acho que a gente ainda vai conversar muito, muito, muito sobre isso, depende de vocês nos comentários, eu vou querer responder tudo. E você que me acompanhou até o final desse vídeo, que eu acho que ficou bem longo, espero que tenha feito sentido tudo que eu falei. Meu muito, muito, muito obrigada. Um beijo muito carinhoso e até o próximo vídeo.